Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a segunda aula de biologia. Hoje nós iremos falar sobre as teorias sobre a origem da vida no planeta. Então, antes de falarmos sobre as teorias sobre a origem da vida, sabe-se que a primeira forma de vida surgiu há 3,5, 3,8 bilhões de anos atrás. Né? E o que aconteceu de lá para cá? De 3,5 bilhões de anos para os dias de hoje. Então, essa história da vida, essa história do planeta Terra está escrita, né, de várias formas. Uma dessas evidências que existem sobre a história da vida no planeta são os registros fósseis. Como nós estamos vendo aqui exemplos, né? Temos os fósseis chamados de restos e de vestígios. Os restos a gente encontra ossos inteiros, por exemplo, e os vestígios são impressões, como pegadas ou até mesmo fezes, né? Então, os fósseis eles são estudados na área da paleontologia e explicam aí como os seres vivos evoluíram ao longo dos anos. A próxima área é a geologia. Dentro da geologia tem a área da estratigrafia. Nessa área, pessoal, os geólogos estudam, né, a composição das rochas, essas camadas rochosas, os registros fósseis encontrados ali vão dizer como era aquela região daquelas rochas, né, locais que hoje são montanhas, né, é solo, ambiente terrestre, pode ter sido os fundos de oceano em algum momento das eras geológicas, certo? Então, a estratigrafia é uma área bem interessante que nos traz muitos registros aí da história do planeta Terra. Uma forma de estudo, pessoal, é da idade absoluta, muito utilizada, né, para identificação da idade daquele registro fóssil, há quantos anos atrás aquele ser viveu no planeta Terra. Então, essa idade absoluta é medida aí pelo tempo de meia-vida de isótopos radioativos, como, por exemplo, o carbono 14. Então, esse tempo de meia-vida é o tempo que o elemento radioisótopo é definido como o tempo necessário para que sua massa seja reduzida pela metade. Então, esse tempo que é diferente para cada elemento pode levar alguns segundos ou até alguns milhões de anos. Por exemplo, ali o carbono 15 leva 2,4 segundos para ele ser eliminado. O urânio 235, que é muito utilizado para entender idade aí de fósseis muito antigos, né? Então, o tempo de meia-vida dele é de 4,5 bilhões de anos. Então, através do urânio 235 é possível datar a idade de fósseis muito antigos, certo? Então, o tempo que leva para que metade da massa ali seja reduzida daquele isótopo. Depois vou deixar para vocês, pessoal, no material de apoio, né, uma tabelinha sobre os tempos geológicos para vocês darem uma olhadinha. E nesse exemplo aqui, né, lá embaixo do funil, há 3,8 milhões de anos atrás, desde o surgimento dos primeiros seres vivos, que acredita-se que sejam bactérias, né, que viviam nesse ambiente que não existia oxigênio, lá na Terra primitiva, como isso evoluiu, se desenvolveu até chegar nos organismos vivos que nós temos hoje. E sobre as teorias, então, da origem da vida, pessoal? Existem duas teorias que são muito estudadas, vocês já estudaram esse ano no material estruturado, né? Nós só vamos revisar aqui bem rapidinho e depois eu gravar uma aula ali fazendo exercícios com vocês. Já adianto que esse conteúdo não é muito comum, não é muito frequente no Enem, mas é muito importante vocês saberem. Né? Então, são a teoria da biogênese e da abiogênese, e vamos ver aí as hipóteses também sobre a origem da vida. As primeiras ideias aí sobre a origem da vida
né? Primeira ideia da abiogênese, que uma vida não precisa surgir necessariamente de outra vida, mas pode surgir de uma matéria inanimada. É o que eles chamavam de princípio da geração espontânea, né? O que vinha ali, a vida vinha de um princípio ativo, de uma força que existia que dava vida a uma matéria inanimada. E depois vieram vários cientistas refutando essa ideia, provando ali a teoria da biogênese. O ser humano sempre foi muito curioso, fazendo muitas perguntas, e o primeiro deles nessa história aqui foi Aristóteles, cara que vocês já ouviram falar com certeza em várias disciplinas. Então, Aristóteles viveu lá no século IV a.C., né? Ele era o defensor da abiogênese, ele observava que minhocas, por exemplo, surgiam da terra. Depois veio Helmont, que foi um médico belga, né? Também adepto da abiogênese, e ele deu até uma receita para criar ratos, produzir ratos, né? Que se você deixasse um monte de roupa suja no canto de um quarto escuro, depois de 21 dias ali teriam ratos, os ratos surgiriam ali das roupas sujas. Depois nós tivemos o primeiro cientista a tentar rebater essas ideias da abiogênese, que foi Francesco Redi. Ele fez um experimento com os frascos, né, frascos de vidro abertos e outros fechados. Nesses frascos ele colocou pedaços de carne e ele mostrou para o pessoal que as larvas surgiam nos frascos que estavam abertos, nos que estavam fechados não surgiam larvas, né, falando que a vida daquelas larvas veio de um mosquito, não necessariamente de uma força vital que existisse ali. No entanto, esses experimentos não foram suficientes para rebater aquela ideia já estabelecida que tinha da abiogênese. Com a criação do microscópio, o advento do microscópio, né, eles conheceram a existência de micróbios, micro-organismos tão simples e pequenos que, ao entendimento deles, pessoal, esses micro-organismos não seriam capazes de se reproduzir vir de outro organismo, né, mas esses organismos teriam surgido de uma força vital ali no ambiente que dava vida para eles, certo? Então, o advento do microscópio contribuiu com a teoria da abiogênese. Surgiu outro cientista chamado John Needham. Ele tentou, agora depois do entendimento dos micróbios, né, dos micro-organismos, ele tentou comprovar a teoria da abiogênese. O que ele fez? Ele colocou caldo nutritivo no balão volumétrico, que é esse frasco de vidro, uma vidraria de laboratório, colocou nesse frasco um caldo nutritivo, levou ao fogo, aqueceu aquele caldo, mas deixou aberto. E depois também fez deixando fechado esses frascos. Depois de um tempo, ele observou que mesmo sendo levado ao fogo, aquele líquido azedou, estragou, teve desenvolvimento de micro-organismos ali. Então, que conclusão que ele chegou? Tá vendo, pessoal? Mesmo eu aquecendo, quando a gente aquece, a gente mata a vida que existe ali. Mesmo eu aquecendo, depois de um tempo, surgem micro-organismos ali. Por quê? Porque existe uma força vital que dá vida a eles, certo? Isso fortaleceu a teoria do pensamento aí da abiogênese. Ele fez o experimento também com os frascos tampados, e mesmo nos frascos que estavam tampados ali durante o processo de aquecimento do líquido, surgiram micro-organismos ali também. Depois dele veio Lázaro Spallanzani e falou que o Needham deveria ter fervido aquele caldo em vez de só aquecido e deixado tampado, né, o experimento ali com os frascos tampados. Então, Spallanzani levou esse frasco com seu líquido nutritivo ao fogo e ferveu aquele líquido e deixou o tempo todo tampado. Ele percebeu que ao longo do tempo não surgiram novos micro-organismos ali. Então ele disse, pessoal, uma vida não surge do nada, precisa surgir de outra vida. O erro do experimento do Needham foi
que esse caldo foi apenas aquecido, não matou os micro-organismos ali dentro do caldo, né? Precisava de mais calor, de mais tempo ao fogo. Mas, pessoal, essa teoria da biogênese não foi comprovada ali com o experimento de Spallanzani, porque Needham disse que quando ferve, mata a força vital existente ali, e isso é claro que matando a força vital não surgiriam micróbios naquele lugar, certo, pessoal? Nós precisamos olhar para a história da construção aí da ciência com os olhos de quem viveu naquela época, né? Com a tecnologia que existia, com a quantidade de conhecimento adquirido que existia naquela época. Então, olha só quantas coisas interessantes, observações interessantes que eles faziam na época. Estavam aí descobrindo tudo que hoje nós vemos e parece uma coisa simples e boba, né? Mas foram muitos pensadores, muitas discussões, muitos experimentos para chegar ao que nós temos hoje. Depois do Spallanzani, veio o cara que nós mais ouvíamos falar, que é o Louis Pasteur. Então, o Louis Pasteur aprimorou um pouquinho o experimento do Spallanzani e criou ali o experimento do pescoço de cisne que a gente conhece, né, vê nos nossos livros didáticos. E o Pasteur conseguiu provar a teoria da biogênese e assim refutar a abiogênese. Como que ele fez isso, pessoal? Então, ele fez o experimento. Lembrando sempre, pessoal, que para chegar a uma conclusão na ciência, nós não fazemos um experimento, né? São vários experimentos, muitos testes, para ver se todos, né, o resultado de todos esses experimentos chegam na mesma conclusão, ok? Então, o Louis Pasteur colocou no frasco ali de vidro, no balão volumétrico, o caldo nutritivo, mas ele fez o que? Aqueceu o vidro ali do gargalo e dobrou aquele gargalo, né? De uma forma que ficou em formato de S ou de pescoço de cisne. Aqueceu aquele caldo nutritivo até atingir o ponto de fervura. Quando esse caldo ferve, ele libera vapor de água. Esse vapor, ele consegue sair pelo gargalo que está aberto, não está tampado. E quando esse vapor sobe, ele ferve, ele passa pelo gargalo do pescoço de cisne, ele condensa ali na segunda voltinha ali perto da saída do gargalo, certo? E ali aquela água condensa, né? Aquele vapor de água condensa em água. E ali forma tipo uma tampa natural, né? Onde os micro-organismos poderiam entrar no frasco, mas parariam ali na boca ali do gargalo do frasco, certo? Depois de fervido aquele caldo, Louis Pasteur observou que passou um tempo e não acontecia de estragar aquele caldo, desenvolver micro-organismos ali. Depois de um tempo, ele quebrou o gargalo, retirou o pescoço de cisne lá, deixou aberto aquele frasco e aí ele observou e provou que depois de aberto, os micro-organismos entravam lá e azedavam aquele caldo, se desenvolviam ali. Então, através do experimento do Pasteur, foi provado que não existe uma força vital que vai dar vida do nada ali naquele caldo primordial, naquele caldo nutritivo, perdão. Mas, pessoal, que os micro-organismos estão em suspensão no ar e eles podem entrar no caldo e estragar o caldo, certo? Então, através desse experimento, foi refutada definitivamente a teoria da abiogênese. Agora, pessoal, imagina só como a qualidade de vida das pessoas melhorou, né? Nós conhecemos metodologia de esterilização que nós usamos no nosso dia a dia, né? Quem nunca ferveu um leite? Métodos, né, de ferver a água para tomar água. Se você não tem filtro, mora num local que não tem água, né, não confia naquela água ali, uma água de rio, sei lá, você ferve aquela água e aquela água pode se tornar apta para você beber.
Então, métodos simples que nós conhecemos, utilizamos no nosso dia a dia e que foram comprovados lá atrás pelo Pasteur, certo? Pasteur também, pessoal, contribuiu em muitas outras coisas com a ciência, por exemplo, com o método de pasteurização, que nós vemos aí no leite, por exemplo, suco integral, né, sucos aí engarrafados, integrais, esse método da pasteurização, que foi aí que o Pasteur criou com aquecimento do líquido e um rápido resfriamento, mata ali os micro-organismos por esse choque térmico. Foi criado também ali por Pasteur e nós empregamos muito na nossa vida, contribui muito com a nossa vida. Com experimentos também de Spallanzani, pessoal, foi criado os produtos em conserva, né? Um confeiteiro chamado Appert, ele entendeu o que Spallanzani fez e ele começou a testar ali nos seus produtos, né? Na sua confeitaria lá, e ele conseguiu criar os produtos em conserva, produtos que depois foram desenvolvidos aí, os enlatados, né? Quantos produtos enlatados que nós consumimos e foram desenvolvidos, entendidos há tantos anos atrás, lá em 1800, certo? Por volta de 1800, certo? Então, olha só que interessante, né? O experimento do Spallanzani não comprovou oficialmente ali a teoria da biogênese, mas contribuiu em outras áreas, né? Na nossa alimentação aí, por exemplo, nos produtos em conserva. Pessoal, e essa pergunta aqui, né? Já que o ser vivo só pode ser originado por outro já existente, como será surgir o primeiro ser vivo na Terra? Então, alguns cientistas tentaram simular o surgimento da primeira célula no planeta Terra. E existem essas duas hipóteses, então, sobre a origem da vida: hipótese heterotrófica e autotrófica. Na hipótese heterotrófica, Oparin e Haldane afirmaram aí que o primeiro ser vivo teria surgido a partir de substâncias inorgânicas presentes ali nessa terra primitiva. Como era essa terra primitiva, né? Não tinha oxigênio, não tinha camada de ozônio, existia um lago, né? Um lago com muita matéria inorgânica ali, muita radiação solar, muitas tempestades, atividades vulcânicas. Então era um ambiente praticamente inóspito ali. E como que surgiu, então, a primeira forma de vida? Aqui, pessoal, o slide, né? Então, presença ali de que gases que existia nesse planeta, nessa Terra primitiva, né? Hidrogênio, metano, vapor de água, gás amônia, né? Incidência de raios ultravioletas, como eu falei para vocês. E os primeiros seres vivos ali poderiam ter surgido a partir de reações químicas entre esses compostos inorgânicos. Entre os compostos inorgânicos e através ali dessa radiação, dessa radiação ultravioleta e das descargas elétricas ali vindas da tempestade, né? Que foi começar a surgir ali os primeiros compostos orgânicos e depois podendo formar moléculas mais complexas. E a partir dali surgiu os primeiros coacervados, que é o que acredita-se ser o primitivo aí de uma estrutura celular. Então, os coacervados, eles não eram considerados seres vivos. Aqui do ladinho tem uma foto do que seriam os coacervados. Então, esses conservados seriam um conjunto de moléculas orgânicas, né, proteínas, aminoácidos, reunidas e envoltos por água, né, formando ali essa estrutura bem similar a uma célula. Então, acredita-se que o primeiro ser vivo que surgiu era uma bactéria, um ser vivo ali procarionte, unicelular, heterotrófico e fermentador. Relembrando conceitos, pessoal, o que é unicelular? Então, um organismo constituído só por uma célula. Heterotrófico é um consumidor, né, um organismo incapaz de produzir seu próprio alimento, né, ele precisa ingerir substâncias para extrair energia. E fermentador são organismos aí que não utilizam oxigênio,
na sua obtenção de energia. Depois dessa teoria, proposta por Oparin e Haldane, Miller e Urey foram dois estudiosos que fizeram um experimento de simulação de como seria essa Terra primitiva. Então, aqui do ladinho tem a imagem para vocês de como foi, né, mais ou menos esse experimento. Então, ali no balão, com os gases que existiam na atmosfera naquela época, com a emissão de raios ultravioletas e descargas elétricas, vapor de água, eles conseguiram formar ali no final coacervados em laboratório. Certo? Aqui está a imagem para vocês de Stanley Miller, né, esse senhor. E qual foi a conclusão, então, desses experimentos que eles fizeram? Então, o experimento de Miller e Urey demonstrou que era possível a formação de compostos orgânicos a partir dos compostos simples atmosféricos. E a próxima, pessoal, é a hipótese autotrófica, que afirma que os primeiros seres vivos que surgiram foram os autotróficos, que são aqueles que produzem seu próprio alimento, que pode ser ali, no caso, por meio da quimiossíntese, né, que é a utilização de compostos inorgânicos como fonte de energia, por exemplo, rochas, extrair energia de rochas, por exemplo. Autotrófico, como falei para vocês, é um organismo produtor, né, capaz de sintetizar seu próprio alimento, e quimiossíntese procede de produção de substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas simples, utilizando energia proveniente de reações químicas de compostos inorgânicos do ambiente. Pessoal, essas palavrinhas são bem importantes para vocês lembrarem os conceitos básicos, né, de autotrófico, heterotrófico, por exemplo, unicelular, pluricelular, que no momento de avaliação isso pode fazer falta para vocês, essa confusão de termos, ok? Então, na aula de hoje, pessoal, nós vimos aí sobre o princípio ativo, né, que era a força vital lá na abiogênese. Vimos a receita para fabricar ratos lá de Helmont. Vimos o experimento de Redi, né, com a carne que juntava moscas ali. Needham fez o seu caldo nutritivo e aqueceu. Spallanzani fez o caldo nutritivo e ferveu, mas ainda assim não conseguiu comprovar a biogênese. O advento do microscópio, né, não acreditava que um ser tão simples era capaz de se reproduzir. E por fim, Pasteur com seu experimento do pescoço de cisne. Ok? Certo, pessoal? Muito obrigada pela participação de vocês. Até a nossa próxima aula.